Você acompanha pela TV Câmara Campinas a reunião da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. Bom dia a todos aqui, o público aqui presente. Bom dia a quem nos assiste pela TV Câmara. É com muita satisfação que eu declaro aberta aqui a nossa primeira reunião da Comissão de Pessoas com Mobilidade Reduzida. E nesse sentido eu gostaria de convidar para compor a mesa aqui uma pessoa que vem trabalhando muito pela gestão, uma pessoa que tem a minha admiração, e esse biênio aqui, eu fui contemplado a ser o presidente dessa comissão com muita satisfação. Eu gostaria que compôsse a mesa aqui a secretária Manuela, por favor. Seja muito bem-vinda à nossa casa, à nossa Câmara Municipal de Campinas, Manu. Você é uma pessoa muito querida por nós todos aqui, então seja muito bem-vinda. Gostaria também de anunciar a presença do Gustavo Merlo, que é o diretor do Departamento de Projeto de Inclusão e Acessibilidade, também é um parceiro que nos acompanha aqui constantemente, me auxilia bastante. E essa comissão, Manu, ela é composta por vários vereadores, o Zé Carlos, o Pedro Torinho, o Paulo Búfalo e o Luiz Rossini. O Luiz Carlos Rossini, ele mandou para mim dizendo aqui que realmente hoje ele gostaria de participar com nós aqui, na nossa primeira reunião, mas infelizmente por outros compromissos ele não pôde estar presente aqui. Mas fica aqui registrado a sua ausência. E nesse sentido, Manu, eu vou passar para você a palavra, para você falar um pouquinho para nós do biênio 2013-2014, o que a Secretaria já fez, e agora o nosso 2015-2016, que eu estou vendo que está repleto de várias acessibilidades que nós temos que fazer, e nós vamos trabalhar junto nisso. Então, fique com a palavra, fique à vontade, e você é da casa. Obrigada, vereador. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Jorge, pela oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal, podendo fazer um mini balanço do que nós temos feito na Secretaria. Queria agradecer a presença do Gustavo Merlo, que, além de diretor de projeto, hoje ele responde interinamente pela Secretaria, porque legalmente eu estou em férias, então é bom que o Gustavo esteja aqui, porque, enfim, valida qualquer questão de balanço. Secretário, seja bem-vindo aqui. Queria cumprimentar o Bruno também. Bruno é membro do Conselho Municipal, trabalha com a gente na IMA, também da Prefeitura. Bruno, é sempre um prazer te ter aqui, porque o Bruno é histórico, é militante também junto conosco da causa e que tem feito um trabalho com a sua vida mesmo na cidade de Campinas. Então, que bom que você está aqui e tem meu respeito. Falar do biênio 13 e 14 é muito bom porque nos força exatamente a ver o que nós temos feito e o quanto Campinas já avançou. Primeiramente, eu queria dizer que sempre Campinas teve aí um trabalho muito bom na área da pessoa com deficiência. Mas era algo muito estanque, era algo muito fragmentado e a diferença é que não estava na pauta do dia. E por que eu digo não estava na pauta do dia? Porque quando você tem uma pessoa no primeiro escalão de governo municipal que o foco é se preocupar com inclusão e acessibilidade na cidade de Campinas, você muda efetivamente o olhar, você traz para a mesa de discussões e de decisões a questão da acessibilidade de uma forma absolutamente presente e focada. Por que eu digo isso? Porque na ordem do dia de um município nós temos várias prioridades.
essas prioridades, elas têm que passar pelo conceito de inclusão e elas têm que passar pelo conceito de acessibilidade. Por exemplo, vou fazer uma obra nova, uma reforma nova, né? Como que eu faço isso? Geralmente, quando não se tem uma secretaria preocupada com isso no primeiro escalão, nós, porque não faz parte da nossa realidade, nós esquecemos de lembrar que há 15% da população com deficiência e 24%, segundo o IBGE, com mobilidade, somando a mobilidade reduzida da população, que precisa de algumas questões arquitetônicas diferenciadas para que elas consigam acessar esses espaços. Isso ainda no Brasil não está incorporado. E eu pude perceber grandemente isso nesses 2 anos, seja internamente no governo, que nós fizemos um trabalho com o apoio do prefeito municipal de conscientização e de verificação de quais os aspectos na prefeitura, na administração municipal deveriam contar com esse olhar mais inclusivo. Então, como que nós aprendemos isso? Como que nós colocamos a inclusão na ordem do dia? E quanto da sociedade, né? Por que eu digo, nós todos não temos ainda a cultura da convivência com o diferente, né? Observe, se a gente observar, isso é muito claro. Hoje, com as questões tecnológicas, por exemplo, das redes sociais, tal, nós podemos bloquear o outro que tem opinião diversa da nossa com uma facilidade ímpar. Há smartphones hoje que a gente bloqueia a pessoa não consegue nem ligar para a gente de novo, né? Então, nós estamos cada vez menos sabendo lidar sequer com opiniões diferentes. Com isso, o que eu quero dizer? Nós, como administradores, nós temos que estabelecer priorizações. E uma das grandes priorizações que nós estabelecemos, juntamente com o prefeito Jonas Donizete, foi lidar com a questão cultural da nossa realidade. Então, um dos pilares da secretaria é a remoção das barreiras atitudinais em relação à pessoa com deficiência. Gente, ainda ontem eu recebi uma reclamação de um cadeirante que disse que o motorista de ônibus não parou porque disse que não sabia operar o elevador, né? Isso é cultural. É cultural porque, infelizmente, nós ainda temos a sensação de que para pegar o cadeirante demora, porque eu estou atrasado para o meu horário de trabalho. Porque nós ainda, na nossa sociedade, temos essa noção de que as barreiras em relação à deficiência, elas são presentes no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir. Então, um dos grandes trabalhos nossos é a questão da remoção dessas barreiras. E eu sempre falo o seguinte, é necessário construir rampa? É. Campinas já tem um programa, inclusive, que foi aprimorado em razão das construções todas de rampa nesse biênio. É necessário ter adequações arquitetônicas? É imprescindível. Nós estamos trabalhando com isso? Estamos trabalhando também com isso. Nós hoje temos, por exemplo, a concha acústica do Taquaral totalmente acessível. Nós temos ali mesmo no Taquaral uma academia adaptada para a pessoa com deficiência. Nós temos um projeto do Taquaral de transformá-lo em acessível. Agora, o que eu faço com a pessoa com deficiência depois que ela sobe a rampa, né? Depois que ela vai para o parque, né? O que eu faço com a pessoa com deficiência quando eu tenho 71% da nossa frota acessível e nós pegamos, vereador, a cidade com 27% de frota acessível? Nós mais do que dobramos essa acessibilidade da frota. Mas o que eu faço quando o motorista passa reto? O que adianta isso? Então, percebendo isso, e eu sou muito fruto disso,
né, dessas barreiras atitudinais, todos nós que temos alguma deficiência, a gente sente isso desde muito novinho, né? Então, uma das metas e dos pilares maiores da nossa secretaria é fazer a remoção ou das barreiras atitudinais que nos impedem de ter uma inclusão plena na cidade de Campinas. Porque quando a gente remove essas barreiras, quando a gente aceita o outro, quando a gente consegue olhar o outro pelo olhar desse outro mesmo, a gente tem um encontro, a gente aceita quaisquer outras diferenças. E a gente faz uma cidade mais humana, em que todos têm o direito de se sentir bem, em que todos têm o direito de expressar suas opiniões, em que todos têm o direito de expressar suas ideias. Então, falar de acessibilidade e inclusão, antes de fazer o balanço, eu gostaria de deixar isso bastante claro, porque nós sabemos das necessidades arquitetônicas da nossa cidade, nós sabemos das necessidades de reconstruções materiais da nossa cidade, mas nós também sabemos, e me preocupa muito, muito, qual é a nossa noção cultural em termos de atitude mesmo em relação à pessoa com deficiência, né? Assim, como que a gente trabalha isso? E foi para isso que a gente trabalhou muito com cursos de capacitação. Nós temos curso de capacitação para servidores em noções gerais da pessoa com noções gerais de inclusão e acessibilidade. Então, você tem, por exemplo, noções de arquitetura, né? Então, qualquer servidor público que fizer esse curso, ele vai entrar em um espaço, vai falar assim, olha, aqui não tem acessibilidade. O que acontece? A gente só sabe isso quando é tocado por essa realidade. Se nunca ninguém me dissesse isso, eu não ia saber, né? Que precisa ter X dimensões numa porta para entrar uma cadeira de roda, né? E é interessante. Por exemplo, a minha convivência com o Gustavo, desde 2013, me faz olhar a questão da acessibilidade com mais delicadeza. Lembro que o primeiro café que a gente marcou, eu falei assim, tá bom, vamos em tal lugar. E depois, quando eu cheguei no lugar, eu falei, ai, meu Deus, será que o Gustavo entra aqui? Né? Então, assim, e a gente estava se conhecendo, e, né, eu não podia fazer isso, né? Só que quando a gente, tá vendo, isso é questão de atitude, quando a gente não é tocado pela realidade, a gente não consegue, assim, mudar o nosso olhar, né? Então, essa convivência é necessária. Quando você tem um curso que traz as noções arquitetônicas para os servidores, você acaba despertando para essa realidade e removendo essas barreiras atitudinais. No mesmo sentido, nós criamos o PROAMA, que é um programa em que pessoas com deficiência e sem deficiência podem fazer educação física junto, né? É muito comum na escola, por N motivos, e aqui muitas vezes não são barreiras atitudinais, não. Muitas vezes é um desconhecimento, muitas vezes é uma falta de material, muitas vezes é uma falta de preparo, muitas vezes é carinho e proteção. É muito comum que na hora da educação física, na hora de uma recreação, as crianças com deficiência sejam colocadas fora do grupo, né? Isso é para proteção, porque a maioria dos nossos esportes envolve corrida, envolve bola, envolve coisas que podem machucar, né? E esse programa, ele gera exatamente o contrário, ele promove, junto com a Unicamp, então com estagiários e profissionais de educação física, seja da Unicamp, seja da nossa rede municipal de ensino, ele promove essa possibilidade da criança participar da educação física junto. Gente, a educação física para criança, e a gente precisa lembrar disso, era o momento de auge da escola. É o recreio e a educação física, né? A aula é obrigação, né? Então, assim, na educação física, que os laços de amizade são formados, que as brigas são feitas, né? Que as crianças aprendem a administração dos conflitos que elas vão ter no resto da vida,
né? São nesses horários, na educação física e no intervalo. Então, você promover com que as crianças consigam participar desses horários, você está promovendo inclusão de verdade. Porque é aí que elas vão conseguir. Não existe inclusão se você não pode brincar junto. Não existe. Não existe inclusão formal. Né? A inclusão, ela acontece no dia a dia. Ela acontece se você pode brincar junto, se você pode ir para um teatro junto, se você pode ir para um parque junto, se você pode brigar junto, se você pode fazer as coisas todas que um ser humano faz junto com o outro, seja o outro quem for. Né? Então, o ProAma é esse programa que a gente começou a desenvolver nesse biênio e que tem tido muito sucesso e feito diferença na vida das duas crianças, seja com ou sem deficiência. Porque quando você tem que correr e pegar na mão de uma criança com deficiência para ela correr junto, você também, sem deficiência, está aprendendo. Teu filho também, sem deficiência, está aprendendo que na vida e na nossa sociedade, nem todo mundo ocupa o primeiro lugar no pódio, mas também nem todo mundo ocupa o último. Né? Nós criamos também o programa Cuidar para Incluir, juntamente com a Secretaria de Educação, é o segundo programa com a Secretaria de Educação. Esse programa ele é fruto de uma exigência aí da própria rede de ensino, que vem desde de 2008, por assim dizer. E nós conseguimos colocar o ano passado nas escolas os cuidadores. Lembra, vereador, que uma mãe, numa visita, chegou para mim e falou assim, olha, o meu filho, eu amo, né? Ele veio para mim, ele é um anjo na minha vida, mas eu não tenho tempo de fazer uma unha. Né? Por quê? Porque a mãe deixava esse filho na escola, mas ela tinha que estar lá para trocar uma fralda, para passar uma sonda, para poder levar ele no banheiro. Né? Então, essa mãe não tinha tempo para ela. Imagina para os outros filhos, imagina para o restante da família. Né? Os cuidadores, eles vêm para duas questões. Primeiro, para resolver isso. Eu acho que uma mãe em Campinas, ela tem o direito de estar tranquila e segura com o seu filho na escola, seja ele com ou sem deficiência. E a segunda questão é com que o professor consiga se preocupar apenas com a parte pedagógica. Né? Porque é isso, se você tem uma pessoa com deficiência na sala e essa pessoa precisa de um cuidado muito maior, você não vai se preocupar apenas com a parte pedagógica, e não é humano com o professor essa questão, porque ele tem todos os outros afazeres de professor. Né? Então, o cuidador vem para dar exatamente esse apoio necessário para que a inclusão aconteça de fato. E é interessante, porque você vê a questão de vidas mudadas. Tinha uma garotinha que andava de cadeira de roda, ela ficava na cadeira de roda todo o tempo, até por uma questão de proteção, já que não tinha alguém para ficar com ela. E com o cuidador, essa menina em 2 meses já começou a andar de andador. Nossa, né? O que muda muito a vida de uma pessoa. Né? E isso para a gente é um motivo de muito orgulho. Assim, falar, que coisa boa. Né? Nós fizemos o guia de serviços digital, totalmente acessível. Então, hoje, na cidade de Campinas, se alguma pessoa tem deficiência, se alguma pessoa é diagnosticada, ou eventualmente por acidente, a gente não gostaria que isso aconteça, mas, infelizmente, isso tem acontecido. Né? Ou se você tem um filho com deficiência, ou se você é uma pessoa com deficiência, você pode entrar no guia digital, no site da prefeitura, ele é acessível a qualquer deficiência, e você pode ali encontrar os serviços principais da prefeitura do município de Campinas para te atender como cidadão. Sejam eles especificamente para reabilitação ou para estimulação de pessoas com deficiência, seja os outros serviços que você também pode ser incluído, para poder saber o que a cidade te oferece. Né? Então, esse guia, você coloca o teu endereço, você coloca o nome do serviço que você quer, e ele abre ali uma janela e você consegue perceber. Chegou o Paulinho, Gostaria também de anunciar aqui a presença do vereador Paulo Bufo. Eu gostaria que o senhor compôsse a mesa com nós aqui. E gostaria também de anunciar aqui
a presença do Robson Cardoso, que veio representar o André Von Zub, seja muito bem-vindo. E do Rogério Bezerra, que é assessor do vereador Pedro Torinho. Obrigado pela presença. Continua? Vereador Paulo, muito obrigada pela presença. É bom estar aqui, no mais um biênio. A gente lançou o Índice Municipal de Acessibilidade, o IMAP. Esse índice foi um ato de coragem, assim. A gente... porque eu acho que para a gente começar a remediar um problema, nós precisamos pelo menos ter a abrangência delimitada deste problema, né? Na Prefeitura de Campinas, até o final do ano passado, nós não tínhamos ideia efetiva, de forma numérica, de quais eram os nossos próprios municipais que eram acessíveis ou não. Próprios municipais são os espaços administrados pela Prefeitura e que prestam serviço à população. A gente não tinha essa ideia. Até o ano passado não tinha nada organizado em relação a isso. E nós fizemos o levantamento, nós temos um arquiteto só na nossa secretaria, desde 2013 só, desculpa, 14, desde 2014, e nós decidimos que nós íamos enfrentar essa questão como governo, de saber o que presta serviço público para a população de forma direta, tem ou não acessibilidade. Isso é um ato de coragem, né? Por quê? Não é porque a gente né? Porque nós estamos num país que começou a falar de inclusão mais especificamente a partir de 2000, 2002, 2003. Né? Eu estava na faculdade, eu me formei em 2001, numa faculdade de Direito, a gente estudava que a lei de cotas não ia pegar. Né? Então, assim, nós somos um país muito jovem na questão da inclusão. Muito já foi feito, mas nós temos um gap, um atraso histórico, um vazio histórico na nossa cidade de 240 anos, 220 anos. Né? Então, nós temos, assim, fazer esse levantamento significa esse ato de coragem, de ver o quanto nós temos ainda para recuperar na cidade de Campinas. E aqui houve a participação de quase todas as secretarias envolvidas, nós tivemos os pontos focais e o comprometimento de que nós vamos trabalhar para mudar esse índice, para melhorar esse índice na cidade de Campinas. É interessante que nós estamos falando apenas dos próprios municipais ainda, e nós, do levantamento até a divulgação do índice, só pelo levantamento, só para chamar a atenção dos meus outros colegas de equipe, que nós estávamos realizando, que isso é importante, nós aumentamos aí quase 4% esse índice só nesse levantamento. Então, isso aqui eu tenho muito orgulho de ter feito, muito orgulho do comprometimento de todo o governo, porque nós conseguimos mapear um pouquinho o nosso déficit histórico, né, de mais ou menos 240 anos, 235 anos de história, em que não era pensada na garantia da autonomia da pessoa com deficiência. Né? É o nosso IMAP. A gente lançou o Campix, também em conjunto com a Secretaria de Educação. O Campix ele é um pacote que custou zero para o município, porque foi customizado inteiramente pela administração municipal. Ele é um pacote de software livre que permite, na escola, com que o aluno desenvolva os seus trabalhos de uma forma irrestrita, porque te dá a comunicação alternativa toda que você precisa. Então, ainda que você tenha deficiência física absolutamente severa, que você precise se comunicar com o olho, você consegue fazer isso através desse pacote customizado na tua sala de aula. A gente conta com esse pacote nas escolas todas da rede municipal. Nós vamos começar agora, já está em funcionamento, nós vamos continuar e aprimorar um pouco a capacitação dos professores da sala de aula mesmo,
para lidar com esse instrumento educacional inclusivo de uma forma mais frequente, e a gente garante, assim, que todos os alunos consigam lidar com o mecanismo de informática que hoje, meu Deus, é assim, absolutamente necessário. Se você é uma pessoa, eventualmente, que não tem acesso a instrumentos tecnológicos, você aí vai ter uma dupla exclusão, né? No caso da deficiência, você já tem uma exclusão pela questão da deficiência e vai ter uma exclusão porque as informações hoje todas são, a maioria, né, são obtidas através das redes da tecnologia, né? Roda de Mães. A Roda de Mães foi um mecanismo criado para nós, para que eu tenha contato com mães e cuidadores de pessoas com deficiência, porque elas sabem a realidade, né? As mães e cuidadores de pessoas com deficiência, elas estão no dia a dia, elas estão nas suas vidas e elas permitem com que eu tenha contato efetivo com o que está acontecendo na cidade de Campinas, quais são as reivindicações reais, o que nós, como poder público, podemos fazer para que melhore a vida delas e das pessoas, dos filhos e dos cuidados com elas. Aqui é interessante, porque eu lembro que uma mãe, nós estávamos conversando sobre sonhos, né? Nós temos um trabalho também psicológico bom, tal, para trabalhar com autoestima, para trabalhar com a questão toda de você poder compartilhar a tua dor, porque eu lembro que a minha mãe falava muito isso, falava assim, olha, o duro de você ter uma pessoa, um filho com deficiência, é que você às vezes não acha ninguém para compartilhar e você se sente sozinho, né? Então essa roda também é para isso, acho que junto, né, a gente se torna mais forte. E também eu lembro que a gente conversando sobre sonhos, uma mãe virou para mim e falou assim, não, mas eu não sonho mais. Eu apenas luto, né? E essa frase, ela me motiva muito. Fala, gente, eu preciso trabalhar para que essa mãe volte a sonhar, que a luta dela diminua na cidade de Campinas. E é isso muito que a gente tem buscado fazer nesses 2 anos. Essas rodas de mães e cuidadores de pessoas com deficiência, responsáveis por pessoas com deficiência, ela acontece todas as terças-feiras, todas as últimas terças-feiras do mês, né? No Senai, numa parceria com o Senai, ali perto do César Moreiras, ali naquela região. Todas as últimas terças-feiras do mês, a partir das 8h30 da manhã, a gente tem essa roda de conversa com mães e cuidadores de pessoas com deficiência. Nós temos também, em parceria com o governo federal e a Secretaria de Assistência Social, o Centro Dia da Pessoa com Deficiência, é um instrumento do programa Viver Sem Limite, do governo federal, que ele garante a possibilidade da pessoa com deficiência passar o dia ou um período ali num local com atividades para convivência, com atividades de integração, com atividades de desenvolvimento. Nós, naquele espaço, temos, inclusive, um salão de cabeleireiro, né? Para que as pessoas com deficiência, primeiro, que aprendam, segundo, que tenham isso também, porque isso faz parte da vida, né? Nós temos garantido muitos eventos culturais na nossa cidade de Campinas, como jamais teve, com audiodescrição, com libras e em locais acessíveis. Nós tivemos, por exemplo, no aniversário da cidade, pela primeira vez, num evento que aconteceu numa praça pública, com imagens. O evento foi muito imagético em julho. Ele tinha gente saindo dos prédios, junto com a orquestra sinfônica. Nós tivemos ali audiodescrição, nós tivemos libras, nós tivemos pessoas com e sem deficiência misturados num espaço que é público, que é nosso, que é de convivência, que é histórico, que é no Largo do Rosário, ali no centro de Campinas, né? Por quê? Porque todo mundo tem o direito de comemorar o aniversário da cidade, de forma plena, né? Todo mundo tem o direito de estar na cidade de forma plena. E junto com esses eventos, nós temos feito eventos culturais com acessibilidade e com libras e com audiodescrição, em locais que são acessíveis arquitetonicamente.
Porque, como eu disse, não tem inclusão se a gente não estiver junto nessa questão cultural também. Né? A gente, para mostrar a inclusão, a gente tem feito vários eventos de visibilidade. Sejam caminhadas, sejam programas culturais, sejam meses simbólicos. Nós temos trazido um pouco a deficiência para ser vista. E, então, nisso, nós temos várias ações que são feitas por nós, em parceria com outras secretarias, com empresas privadas, para que a deficiência seja parte do dia a dia. Né? Então, esse é um pouquinho do que nós temos feito. E por que eu deixei para o final essas ações de visibilidade? Né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Nós, pessoas com deficiência, somos muitas vezes colocados junto com outras minorias. Então, a gente acaba ficando como o etc. do discurso. Né? Se vocês perceberem, você que nos assiste, assim, às vezes a gente fala assim, olha, não, aqui não tem nenhum desprestígio, eu queria uma outra abordagem só. Então, nós temos assim, o direito das mulheres, o direito dos negros, o direito GLBT, o direito dos índios, dos quilombolas, entre outros. Né? Infelizmente, nós estamos no entre outros. E se você perceber, nós, no debate à presidência da República, seja no segundo turno, que as coisas são preparadas com mais tempo, nós não tivemos libras. Como que o surdo vota? Né? Nós temos um arcabouço, nós temos muitas normas hoje que garantem a inclusão. Mas nós estamos no entre outros dos discursos. Nós estamos no etc. dos discursos. E o problema de estarmos no etc. do discurso é muito sério. Né? Por quê? Por exemplo, exemplo prático. Se uma mulher é agredida, ela consegue, de uma forma ou de outra, se movimentar para eventualmente pedir socorro. Se uma mulher tetraplégica é agredida, ela não consegue. Por que não? Né? Então, talvez nós não estejamos efetivamente incluídos nessas todas minorias. Talvez nós estejamos num outro patamar, não sei qual, mas que necessite de maior visibilidade, que necessite uma maior atenção. Porque, às vezes, quando a gente tem agressão aos nossos direitos, a gente morre. Porque a gente não tem condição. Então, olhar inclusão de pessoas com deficiência, trabalhar com inclusão de pessoa com deficiência, é trazer essas questões à visibilidade, é tirar a gente do entre outros dos discursos, para que a gente tenha literalmente vida. E isso tem me preocupado bastante, porque cada vez mais nós estamos no entre outros. Cada vez mais nós estamos ficando invisível, mesmo dentro daqueles que, infelizmente, ainda são excluídos. E eu falo pelo que eu vejo. E eu peço, eu sempre vou falar isso, e eu sempre vou pedir ajuda. Movimentos de mulheres, movimento negro, movimento GLBT. Vocês têm mulheres com deficiência, negros com deficiência. Vocês têm gays, lésbicos, transexuais, bissexuais com deficiência. Eles precisam ser vistos. Nós precisamos sermos vistos. Porque disso pode depender efetivamente as nossas vidas. Né? Por isso que nós temos em Campinas trabalhado com essa questão de dar visibilidade com eventos, com caminhadas, com academia, por exemplo, no Taquaral, que é um lugar emblemático, né? Para que a gente conviva com a deficiência e com a pessoa. E para que nós, pessoas com deficiência, saiamos do entre outros o discurso. Isso é muito sério.
Porque senão nós vamos estar vivendo no país, Jorge e Paulo, um paradoxo histórico muito cruel. A gente vai ter a maior conjunto de normas garantindo a inclusão e a maior exclusão linguística de nós. E quando você não tem palavra, você não tem instrumento de luta. Muito obrigada. Manu, muito obrigado. Eu vi que, ufa, vai ter muito trabalho pela frente aí, mas nós vamos conseguir, que a comissão aqui também está empenhada em trabalhar em prol da população de Campinas e principalmente das pessoas com a mobilidade reduzida. Então, você pode contar com essa comissão aqui, que nós vamos nos empenhar no máximo aqui. E voltando à academia lá do Taquaral, realmente foi a primeira academia, tem algumas adequações que nós temos que fazer, mas nós vamos já providenciar isso daí. E nós vamos ver se nós conseguimos também colocar em outros locais, Paulo, tipo do Bosque, a Pedreira do Chapadão também, está sendo muito bem frequentada. Isso. Então, é um trabalho que nós vamos ter que fazer e em conjunto aqui nós temos certeza que a gente vai trabalhar para isso. Gostaria também de agradecer a presença da Sandra Regina Coelho, que é assessora do Luiz Carlos Rossini. Muito obrigado pela presença. E o PROAMA, eu estava dando uma olhadinha aqui, é um programa muito bom, que nós colocamos as pessoas com algum tipo de deficiência a conviver com as pessoas, principalmente com as crianças, com uma brincadeira saudável, aquilo que você falou, uma queimada, um pula-pula, uma corda. Eu tenho 2 crianças e eu vejo isso daí. E as minhas crianças, eu ensino também que elas se aproximem dessas pessoas que têm deficiência. Porque antigamente, se você fosse num clube, numa piscina, por exemplo, Paulinho, se chegasse e entrasse na piscina lá, uma criança com alguma deficiência, os pais retiravam os filhos próximo daquelas crianças ali. Então, não é o correto. A gente tem que aprender a nossa convivência. E, nesse sentido, nós vamos trabalhar bastante aqui. Manu, agora tem umas questõezinhas aqui. Eu queria que você... Depois eu vou passar a palavra para o Paulinho também aqui. O programa Incluir, que está funcionando na rede municipal de ensino e foi criado em 2014. Eu gostaria de saber se esse programa está funcionando nas escolas e quantos alunos utilizam desse programa. Esse programa está funcionando nas escolas. Nós fizemos um levantamento na época da contratação, que eram acho que 100 alunos, não era, Gu? Nossa. São 100 cuidadores distribuídos pelas escolas. São... O total de alunos chega a quase 600 alunos ou mais. Ok, são 100 alunos distribuídos, são 100 cuidadores distribuídos por todas as escolas, e o total de crianças atendidas beira a 600 alunos. Assim. Nós temos que deixar claro que não são todas as deficiências que precisam de um cuidador. Sim. Né? Sim. Então, o cuidador ele foi colocado para garantir a autonomia dessa pessoa com deficiência. Agora, se essa pessoa com deficiência já tem autonomia, Jorge, a gente não coloca o cuidador, porque senão é restrição de direitos, né? Então, sim, correto. a gente fez esse levantamento e quando a escola liga dizendo, a gente precisa, tal, a Secretaria de Educação tem mandado, inclusive, mais cuidadores quando é necessário. E em relação eu sei que a meta da Secretaria tem como objetivo a acessibilidade para todos os prédios públicos, posto de saúde. Inclusive, a gente inaugurou alguns postos de saúde aí que já tem o fácil acesso às escolas, qualquer autarquia. E eu queria saber como é que nós estamos, se está bem avançada essa questão, como que está. Vereadora, a gente fez o levantamento, assim, todos hoje os projetos que saem para reformas e construções dos nossos prédios públicos passam pela nossa secretaria já, para a gente apontar a acessibilidade, como tem que ser feito. E depois dele feito, a gente vai vistoriar. Então, o déficit, a gente não está deixando déficit nenhum. O déficit histórico em Campinas, ele é muito grande. A nossa meta é, sim, que os prédios públicos tenham acessibilidade, principalmente àqueles que atendem o público diretamente. Mas hoje nós temos, até dezembro, nós tínhamos quase 28% dos prédios públicos acessíveis na cidade de Campinas.
perto da média nacional, é uma média alta, mas nós sabemos que não é uma média alta, porque a gente não quer isso. Nós, como governo, a gente não se contenta com essa meta. Agora, são priorizações. Nós temos, por exemplo, nós fazemos convênio, nós temos reformas de centros de saúde, todas programadas com acessibilidade, vão ter algumas programadas aí para esse ano, ano que vem, todas vão sair com acessibilidade plena, né, de acordo com a NBR. Nós, as escolas todas, nós estamos buscando priorizar para fazer essa reforma. Inclusive, queria agradecer a coordenadoria aí de arquitetura da Secretaria de Educação, porque toda vez eles ligam, vamos fazer reforma, qual que é a priorização? Às vezes a gente consegue priorizar uma escola porque precisa, tem uma criança, enfim, nós temos feito um trabalho conjunto muito nisso. Nossa meta nós sabemos que não dá para tirar 240 anos de atraso histórico em termos de acessibilidade em 4, né? Então, assim, claro que nós vamos ter sempre a questão arquitetônica, vamos falar, mas não tem mesmo. Mas essa é uma questão conceitual. O prédio que eu moro, ele tem 11 degraus para chegar no elevador. Nossa. Né? E ele tem 1 degrau para chegar no banheiro. Então, assim, a minha mãe, com 67 anos, está tendo que sair de lá, porque ela não está conseguindo subir as escadas, né? É um prédio antigo, feito num modelo em que não se preocupava com acessibilidade. E que a gente não tem o que fazer, porque não tem como adaptar esse prédio efetivamente de forma viável, em mármore, enfim. Não tem como fazer isso no centro de Campinas, porque é um prédio que foi concebido num modelo em que essa não era a preocupação, em que aí nós éramos invisíveis linguística e de fato. Entendi. E de norma, né? Então, claro, é nosso objetivo. Nós temos, não vamos deixar déficit. Nós não vamos. Todos os nossos projetos são acessíveis, serão acessíveis, né? Mas essa questão da adaptação e dos 240 anos de história, a gente vai fazer ao longo, eu acho que de bastante tempo, de vários governos, né, em que seja a preocupação com a acessibilidade continue. Ok. E também gostaria de falar sobre as Libras também. Desde o ano passado também, nas eleições teve aí, eu sempre subi na tribuna, sempre pedindo também, inclusive com as emissoras, que colocasse o intérprete de Libra. O Paulo também nos ajudou bastante, mas infelizmente não deram ouvido para nós também. E sendo que eu acho válido, nós vamos continuar nessa causa assim, porque eu acho que essas pessoas merecem um respeito, elas saberem quem está votando e quais são as propostas. Porque nós estamos vivendo um momento de igualdade. A gente não precisa ter dó, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, que a pessoa deficiente, ela vai aprender. Um pouquinho mais lento, mas eu tenho certeza que ela vai dar o máximo dela para conseguir. Prova disso é o Bruno, tá aí, que ele prestou concurso na IMA, passou, tem trabalhado e tá dando conta do recado, vamos dizer assim. Eu vou abrir a palavra para o vereador Paulo Búfalo, depois o público aqui presente, caso queira se manifestar também. Obrigado, presidente da comissão, né, o vereador Jorge, e cumprimentar aqui a Manu, a equipe que veio aqui, os representantes dos parlamentares. Eu vou, nessa primeira reunião da comissão, né, eu vou resgatar 2 ou 3 pontos, Manu, de questões que ficaram do biênio passado e que eu acho que nós precisamos dar continuidade ao debate e fazer, talvez fazer mais algumas considerações aí sobre aquilo que você apresentou. Acho que uma questão que nós precisamos atualizar, na verdade, é o debate sobre o censo, né? Verdade. Que quando nós passamos aqui pela Câmara Municipal, ficamos de retomar a conversa com o Conselho, tá? Então tentar atualizar um pouco em que pé que nós estamos no que diz respeito ao censo, porque isso acaba orientando o conjunto da política.
lembrar uma outra demanda que nós temos, inclusive para poder dar continuidade, meio que pensando um pouco, planejando aqui as coisas da comissão. Que aí o Gustavo esteve aqui representando a secretaria na mesa, nós saímos com aquela demanda do final do ano de tentarmos articular, e aí tentarmos, porque havia a Secretaria de Esportes, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nossa comissão e um conjunto de entidades que atuam na área, de nós tentarmos articular, ou melhor, depois me disseram, nós fomos informados naquela reunião que já existia um fórum de esportes adaptados, enfim, que as entidades estavam em torno disso. E nós saímos com a ideia de fortalecermos isso, tornar um fórum permanente, enfim, nos engajar. Então nós saímos meio com uma tarefa de organizar ao longo desse ano esse fórum com as entidades, convidar outras organizações que estão fora dessa articulação inicial, né, para poder fortalecer isso e dar continuidade. E algumas demandas pontuais, inclusive, que saíram daquilo. Uma delas, só retomando, que eu me lembro, é o fato do ônibus que faz lá o centro de treinamento de alto rendimento parar muito distante do centro, da área tal, e as pessoas com deficiência terem maior dificuldade em ir até lá. Então nós precisamos tentar retomar isso. Eu me lembro desses 2 pontos, né, que são orientadores, tal, para a gente dar uma atualizada aqui nas informações. E eu gostaria só de comentar uma questão, porque a Manu apresenta, assim, quer dizer, um verdadeiro um desafio, né, nosso de tentar responder, quer dizer, 240 anos sem políticas sendo pensadas, enfim, ou sei lá, ou até mais, né? Mas, de qualquer forma, nós percebemos como isso, mesmo nessa ideia de Estado moderno, essas coisas, né, como isso ainda não está engajado de maneira ampla, assim, para todo mundo, né? Então, eu gosto de citar sempre porque, na verdade, essa demanda está aí colocada e hoje, por exemplo, está alagado. Tem uma rampa aqui na frente não, aqui na frente da Câmara, né? Nós até fizemos um requerimento encaminhando, fizeram a rampa está lá, só que se chove, ela vira uma represa. Então, e como essas, há algumas outras na cidade. Então, isso tem a ver também com uma sensibilidade, porque, vejam só, os profissionais, seja o engenheiro, seja o técnico que executou a rampa, já sabe que as nossas guias e calçadas precisam de rampa. Então, eles estão produzindo isso. Foram eles que fizeram. Quer dizer, fizeram isso e não liga para as outras questões, né? Então, esse é um exemplo. Um outro que eu sei que a Manu e vocês da secretaria deram um pito geral dentro da administração, que foi as obras da Copa, né, na frente dos estádios. Quer dizer, as calçadas, os passeios foram feitos, mas não tinha uma rampa. Então, eu citei esses 2 exemplos porque a incorporação, talvez, dessa condição, dessa visibilidade, ela vai talvez atravessar uma década, assim, a incorporação cultural. Pode até ter uma arquitetura, uma preocupação, mas essa incorporação vai levar décadas, assim, para que a gente consiga fazer com que as pessoas, de fato, assimilem a necessidade de pensarmos isso. Bom, e aí eu finalizo dizendo o seguinte: pensando dessa maneira, nós fizemos uma prosa aí na tribuna sobre a questão do intérprete, né, aqui na cidade de Campinas, porque nós enfrentamos esse problema, seja o executivo, seja o legislativo. Nós aqui na TV Câmara, por exemplo, contamos com um intérprete que faz nos momentos nos momentos ao vivo, ele transmite, né? Mas nós não temos em todo momento
essa pessoa, né? E aí, se, por exemplo, uma pessoa for atendida, chegar aqui nos nossos gabinetes, nós, salvo que eu não tenha informação, ou alguns gabinetes, nós não vamos ter como atender, ou vamos ficar escrevendo, e a pessoa escreve, vamos procurar alternativas. Então, nós citamos aquele dia, e eu acho que é uma demanda para nós, vereador, poder encaminhar que a nossa escola aqui do Legislativo realize um curso de Libras, e eu estou dizendo isso aqui para que nós possamos compartilhar, inclusive, essa experiência, já que a estrutura está aqui organizada, a escola aqui legislativa pode se lançar aí essa tarefa, né? E aí nós podíamos compartilhar com a secretaria a possibilidade de realizar esse curso intensivo aqui para os trabalhadores da Câmara, as assessorias, os parlamentares, enfim, para poder acolher isso. Então, acho que são algumas demandas aí, que não são pequenas, não. Não, mas o importante assim, no início já vim com várias demandas que é para a gente um planejamento, né? Já ir atrás disso aqui. Essa da Escola do Legislativo é uma excelente ideia. Eu vejo sempre o senhor falando na tribuna, e nós pode contar com a comissão, com o presidente, que eu vou ver que eu vou conversar com a escola. Manu, alguém mais quer fazer algumas? Gustavo? Posso responder ao vereador? Por favor. Paulo, coisa boa, vamos lá. Censo. Eu não tenho, e eu vou pedir para o Gustavo depois, eu não sei se ele veio preparado para isso, enfim, porque ele está aqui, porque ele está respondendo como secretário interino, porque eu estou legalmente em férias, tá? Então, assim, falei, né, se precisar alguma coisa de legalidade, o Gustavo está aqui, porque eu sou uma miragem. Né? Mas, vamos lá, o censo, a comissão acompanhou a questão do conselho, foi tirada aquela comissão que a gente tinha combinado, eles acompanharam alguma coisa de metodologia, parece que nós ainda da administração temos que dar uma devolutiva. Então, de fato, acho que está dependendo da gente dar uma devolutiva na questão da metodologia e do início de campanha de mídia. Porque a gente acabou parando, e assim, da metodologia, porque daqueles 12 tópicos que a Ana fez o questionário, nós sabemos, e aí foi junto com a comissão, a gente entendeu que, assim, só quando nós pedimos os dados das entidades, a gente já foi, né, a gente já sofreu, né, Paulo? Estávamos juntos. Né? Então, nós sabemos que nós não vamos conseguir fazer aqueles 12 de uma vez. Mas o questionário está lá, nós vamos... então, escolhendo junto com a comissão, parece que era isso também. A gente está escolhendo junto com a comissão quais são os principais tópicos que vão ser necessários, porque a gente quer fazer alguma coisa que oriente o planejamento e leis de políticas públicas mesmo. Né? Então, assim, acho que é meia-culpa, acho que nós estamos efetivamente devendo alguma devolutiva para a comissão. Eu vou ver isso hoje à tarde, Paulo, e se tivermos devendo alguma devolutiva, a gente vai fazer, tá? Mas não foi lançado ainda porque nós estamos nessa fase de discussão, e a questão da mídia, no final do ano, foi estudado que as pessoas não iam prestar atenção, né? E que não ia ter uma aderência. Pelo menos foi a devolutiva que nós tivemos da agência e tal. E eu acho que é verdade, porque... tem questão de Natal, enfim. E o que a mídia disse que era para a gente esperar passar o Carnaval e Natal, tudo, então, para a gente pensar nessa... Só que eu falei, gente, não vamos lançar essa campanha de mídia se a gente não fechar com a comissão quais são os 3 tópicos, 4, sei lá, aqueles que nós vamos sair e vamos descobrir efetivamente bater em cima disso. Temos algumas parcerias que provavelmente vão ser feitas em questão de tablets, tal, para a gente... ter pessoas que façam a busca ativa. Paulo, o Centro do Vida Nova, a gente criou ali uma unidade do Centro de Referência no SIC Vida Nova. Né? Ele demonstrou algumas coisas muito interessantes já. Nós vamos ter que fazer busca ativa. A gente tem muita gente que é invisível efetivamente mesmo. Né? E talvez, é uma ideia agora... seria interessante se a gente conseguisse criar, ou em Campinas, eu não pensei sobre, então eu posso estar falando bobagem jurídica, mas aquela questão de uma
análoga a uma notificação compulsória, sabe? Houve um diagnóstico de deficiência, que houvesse essa informação, alguma coisa assim, porque tem muita gente sendo tratada no serviço de saúde, que todo mundo, infelizmente, fica ou não doente, né? Mas, enfim, e que não é declarado, a gente não consegue saber se é ou não com deficiência. Manu, me permita aí, agora refletindo aqui, eu não sei se há no prontuário ou naquela ficha inicial, não há identificação. Não. Bom, a Câmara já legislou sobre isso. Sobre outras questões, na verdade, questões de gênero, por exemplo. Então. Né, já legislou, nós podemos refletir a respeito, pegar esse prontuário. Eu acho, Paulo, ajudaria. Eu estava pensando, né? A gente, depois que vira gestor, a gente não dorme muito à noite, né? E uma das ideias que eu falei, por quê? Uma senhora para mim no SIC Vida Nova chegou e é cega, e eu falei, você sabe ler braille e tal? Ela falou, não. O que é o braille? Eu confesso que eu chorei, assim, né, depois. Eu falei, como? E já tem filhos grandes, né? Eu falei, meu Deus, eu achava que a gente tinha exclusão, mas... Não, Manu, até incluir aqui um outro dado que eu acho que é relevante só para aumentar o nosso problema, né? Que é o seguinte, dados recentes aí do Ministério do Desenvolvimento Social sobre a questão do Bolsa Família. Quer dizer, só aqui na região metropolitana de Campinas, apontaram 15 mil famílias não localizadas, não detectadas. Então, a partir desses dados, eles estavam pensando essa questão da busca ativa. Imagine-se trabalhar com as pessoas com deficiência, né? Nessas condições, porque essa senhora, por exemplo, ela já teve uma incorporação social. Exatamente. Né? Porque tem filhos, família, tal, sem conhecer o braille, Paulo. O braille, que é, né, então, isso aumenta o nosso problema. Eu não sei se vocês terão... Talvez, além dessa questão de pensar a rede de saúde, a rede básica que está presente em todas as regiões, a capacitação dos trabalhadores, por exemplo, das ARs. Interessante. Para ficarem ligados nessa situação. Para ver, quando vir, notificar. Isso, de repente está lá atuando. Interessante, Paulo. Está o cara passando lá, um cadeirante, uma figura que... pode ajudar. Então, além do censo, ainda essa questão da busca ativa assim, a gente não tinha ideia mesmo, aqui eu tenho que dizer, quando a gente assumiu, a gente não sentiu essa questão da busca. Nós sabíamos que tinha invisibilidade, claro que sabíamos, mas nesse nível nós não sabíamos. A invisibilidade é o que você falou do Ministério, 15 mil famílias, não são 15 mil pessoas, né? Então, nosso país é muito grande, a gente ainda precisa muita coisa. Paulo, e nesse sentido, eu queria fazer aqui um apelo à Câmara ou a quem puder. Nós tivemos a notícia de que a Convenção de Pessoas com Deficiência, a Conferência Nacional, vai ser junto com a Conferência de Direitos Humanos e vai ser na mesma data da Conferência da Assistência Social. Paulo, a gente vai se tornar nada em termos de visibilidade, né? Porque a assistência social vai agregar porque ela tem suas, então ela tem repasse de verbas, né? Em direitos humanos, nós vamos ser mais um. E um dos mais silenciosos, assim, perto do que a gente tem ali, né? Porque tem muita gente do movimento ainda que é difícil se deslocar. Enfim, nós vamos ser o absolutamente etc. do discurso. Eu queria fazer um apelo para que, de repente, a gente consiga mudar isso. Assim, eu não tenho como, eu sou do executivo, nós estamos discutindo, mas assim, quem puder, se puder, para que a gente... Não é por nada, é porque nós vamos ser o etc. do discurso de forma consolidada. Né? E nós temos
problema é, como eu disse, uma mulher agredida, ela, bem ou mal, consegue pedir socorro. Uma mulher tetraplégica agredida, não. Esporte, Paulo. Esporte, a gente tem um fórum de esporte, sim. Hoje nós estamos sem ninguém na cadeira de pessoa com deficiência. Nós tivemos uma reunião ontem com as entidades todas. Acho que todas, né, Gustavo? Estava ali? Sim. Tá. Nós estivemos com as entidades oficiais a primeira reunião para a gente começar a pensar nesse fórum e a tirar diretrizes de lá. Nós próxima reunião na última quarta-feira de março, lá na secretaria, na Anchieta 343 ali. Paulo, comissão e quem quiser estar conosco estão absolutamente convidados. A gente vai mandar a questão formal para vocês, mas a gente está discutindo, assim, vamos indicar uma pessoa desse grupo, parece que foi feita a indicação para que ocupe a cadeira desse fórum de esportes, o Gustavo, que é presidente do conselho e não pertence a nenhuma entidade, porque parece que não pode ter nenhuma entidade participando ali, nenhum membro de entidade participando, né? Um momentinho, Juliana. Não pode ter nenhum membro de entidade participando desse fórum, né? Então, o Gustavo foi escolhido, porque é o presidente, mas o que nós pudemos perceber é que o paradesporto, ele precisa de coisas maiores do que a amplitude desse fórum. Por exemplo, o que me disseram é que projetos apresentados para o FIEC tem lá que eles têm que devolver as cadeiras de roda. Uma cadeira de roda dura 1 ano num esporte, num rugby, num basquete, né? Como que, né? Porque é patrimônio público. Então, se é patrimônio público, tem que devolver. Gente, né? Vamos combinar que cadeira que eles vão devolver. Não tem. Né? Então, essa foi uma coisa concreta que foi colocada, que, de repente, a gente vai ter que fazer mudança legislativa efetiva. E que, de repente, uma cadeira só na questão de esporte não seja suficiente para a gente dizer o que o segmento precisa. Então, Paulo, nós vamos passar para vocês, para a comissão toda, os dias da reunião que nós tiramos, e nós queremos sair de lá. O objetivo nosso é com um plano municipal de paradesporto e que isso vire lei. Então, nós vamos precisar de muita ajuda dessa casa para que vire lei mesmo. Essa discussão ela é com as entidades de esporte. Quando nós consolidarmos um documento ali, nós levaremos ao conselho, né, para que o conselho também possa opinar, enfim. E depois a gente vai construir uma lei para que isso, nas mínimas coisas, a gente vai ter que ter algumas mudanças, assim. Porque transporte, por exemplo, as pessoas não conseguem se deslocar para o treino, né? Então, o transporte, ele acaba sendo uma necessidade do projeto de esporte. Né? Assim, o que eu percebi ontem foi isso. Não é uma coisa separada. A gente vai ter que pensar na eventualidade do transporte integrar essa questão do projeto. Né? Então, assim, são coisas específicas que foram colocadas ontem que eu falei, meu Deus, né? A gente vai ter que ter mudanças legislativas efetivas e para que isso... E o nosso objetivo é chegar aí no final desse ano com esse plano montado, com a apresentação para essa casa de projetos de lei para serem apreciados, né? Que mais? Censo, esporte, Libras. Nós fazemos, Paulo, com a GDS, um curso de 6 meses de Libras. Na verdade, que dão 4 meses, eu não sei a carga horária. A gente passa para vocês. Se isso contribuir, a gente pode estar à disposição. Nós capacitamos com a nossa intérprete lá, de forma, né, todas as pessoas do CIPAT. Então, hoje, todos os nossos funcionários do CIPAT estão capacitados para fazer esse atendimento, ainda que básico, né, mas em Libras, para poder atender as pessoas ali. A gente tem essa preocupação porque é dito, né, que apenas 15% dos surdos são alfabetizados efetivamente em português, que a língua primeira deles é o Libras, né, a Libras. Então, é uma preocupação nossa.
E assim, se precisar de uma parceria eventual de alguma coisa, conta com a gente ali. Nós vamos passar para vocês o carga horária, enfim, o que é o curso, para que a gente consiga fazer essa parceria. Fico feliz de ver o desejo dessa casa de qualificar a assessoria na Libras. Fico muito feliz. Acho que é isso? Sim. Então tá bom. Acho que está respondido. Manu, esse de Libras aí vai ser uma grande vitória e nós vamos contar com a sua ajuda, sim. E conte com a comissão também que você precisar aqui, que estamos aqui sempre pronto a ajudar. Obrigada, Jorge. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Não. Manu, então eu gostaria de fazer um agradecimento especial a você aqui. Muito obrigado pela presença, pela explanação. Para todo o público que tenho certeza que está sendo ao vivo, tem várias pessoas assistindo. E qualquer dúvida também é só procurar eu, Jorge da Farmácia, aqui que sou presidente da comissão, junto com o vereador Paulo Búfalo, que é membro, a secretária Manu, e o Gustavo Merlo também, que é o secretário em atividade aqui. Eu nem sabia que você estava de férias aqui. Então, obrigado pela presença mesmo. Que Deus abençoe você. Que todos tenham um ótimo dia. E eu gostaria também de agradecer a presença dos assessores, o Roverson Cardoso, que é o assessor do vereador André Von Zuben, o Rogério Bezerra, que é o assessor do vereador Pedro Tourinho, e a Sandra Regina, que é assessora do vereador Luiz Carlos Rossini. Muito obrigado, que todos tenham um ótimo dia. Eu declaro encerrado a sessão. Você acompanhou a reunião da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara de Campinas. Você fica agora com a programação normal da TV Câmara, pelo canal 4 da NET ou pelo canal digital 61.3 e também pelo site campinas.sp.leg.br.